Em Brasília, 19h12. Em Assis também, 19h12. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, para todo o planeta Terra. Hoje é terça-feira, noite de terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Já são 157 dias do ano de 2023, faltando 208 dias
para 2024. E hoje, completando 102 dias do acampamento Aprumar. 102 dias, 102 noites, que as famílias estão lá, embaixo de lua, embaixo de sol, embaixo de chuva, no vento, no frio, no calor, embaixo de lona, no acampamento Amar. Era acampamento Aprumar. Agora, como foi criada a Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região, a Amar, o acampamento mudou de nome, mas o residencial continua o mesmo, Residencial Aprumar. E estas famílias estão lá há 102 dias e há 102 noites cobrando as casas que foram prometidas. As 239 casas prometidas e sorteadas pelo prefeito no dia 28 de maio de 2017. Há mais de 6 anos, as casas foram sorteadas. E nenhum tijolo foi colocado como alicerce das casas. E as famílias, para cobrar o direito que é delas, as famílias que ficaram horas numa madrugada gelada em 2016 para entregar os documentos e se habilitarem para o sorteio, as famílias que foram sorteadas no dia 28 de maio de 2017 estão lá para lembrar. Nós continuamos querendo as nossas casas que vocês prometeram, que vocês sortearam. E agora, inacreditavelmente, a Aprumar, que não tem produtor rural na presidência ou na vice-presidência, ou se viraram produtores eu desconheço, e se viraram já peço desculpas antecipadamente, mas na qualificação, na ata de posse, não marca que a presidente Luísa Pereira Nunes é produtora. Lá está escrito que ela é secretária. E o vice-presidente Pedro de Valto Andrade, o pingo d'água, é aposentado, radialista aposentado. Curiosa essa situação. Uma associação de produtores rurais ser presidida por uma secretária e ter na vice-presidência um radialista aposentado. Eu imaginava que a associação seria para ter produtores rurais representando a associação. Mas cada um escolhe os dirigentes que prefere. Então, essa nova diretoria eleita e empossada, com a presença do prefeito, ex-presidente da Aprumar, agora ajuizou uma ação de reintegração de posse e deixa claro que, se necessário for, força policial para tirar as famílias do acampamento, do residencial Aprumar. Polícia para tirar as famílias que estão cobrando as casas que elas têm direito. As casas que foram sorteadas para elas. A polícia não está indo no lugar errado, não? A polícia e a justiça não deveriam estar atrás de quem prometeu e não cumpriu? Como diz meu amigo Augusto César Pires Galvão, tem banana comendo macaco. É inacreditável. As famílias que têm direito às casas que não foram construídas estão lá no terreno onde devem ser construídas as casas. Para lembrar que as casas não foram construídas. E a Aprumar, que deveria construir as casas, vai à justiça e pede força policial para tirar as famílias que estão acampadas. Alguém pode explicar para essa cidadã e para esse cidadão, para essa presidente e para esse vice-presidente, que as famílias estão lá exatamente porque elas não têm casa? E porque elas estão lá porque elas têm direito à casa que elas prometeram
que a entidade que elas dirigem, a entidade que elas dirigem, é essa entidade que prometeu construir as casas. Agora, os dirigentes da entidade que não cumpriu a promessa vai à justiça e pede força policial para expulsar as famílias. E pediram com medida liminar. Que não foi autorizada até agora e espero que não seja. Eu espero que o processo vá até o final para a gente ter uma decisão de mérito e não liminarmente. Já tem mais de uma semana que pediram a liminar e até agora não foi concedida. Vamos aguardar. Mas as famílias continuam lá, resistindo e lembrando que elas continuam esperando as casas prometidas. Além de resistir, elas criaram a AMAR, Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região. E para criar, para registrar, para legalizar a entidade, é preciso dinheiro. É preciso pagar taxa no cartório. Para isso, a AMAR, Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região, está fazendo uma rifa, cujo sorteio será na Loteria Federal deste sábado agora, dia 10 de junho, extração da Loteria Federal neste sábado agora. O portador do cupom que coincidir o número com a primeira centena, a centena do primeiro prêmio da Loteria Federal, vai ganhar R$1.000 ou um kit churrasco de até R$1.000. Custa apenas R$10 a rifa. Se você quiser comprar a rifa, entre em contato com o telefone 996-555498, com o César ou com a Flávia, 99778-5660. São os dois números de telefone que você pode ligar para adquirir uma rifa e ajudar as famílias que estão acampadas lá na Terra Prometida para ser o residencial aprumado. Tá bom? Minha amiga, meu amigo, hoje é terça-feira. Terça-feira, hoje é dia da Feira da Lua. E hoje não está chovendo, que milagre! Toda terça-feira à noite tem chovido. Mas hoje, felizmente, para os feirantes e para quem gosta de ir na Feira da Lua, não está chovendo. Hoje comemora-se o Dia Nacional de Triagem Neonatal. É o chamado teste do pezinho. Hoje também é o Dia Internacional da Logística. Hoje, Oswaldo Cruz, cidade próxima a Marília, comemora aniversário. Portanto, e Sertanópolis também, aqui vizinha, do outro lado da ponte, no Paraná. São dois municípios próximos de Assis que estão comemorando aniversário nesta terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Muito bem, minha amiga, muito bem, meu amigo. Ontem teve sessão da Câmara Municipal. Você se lembra que eu disse que seria discutido e votado o refis, que é uma espécie de pagamento de dívida sem juros e sem correção monetária. É um perdão para quem está devendo imposto para a prefeitura. E o projeto foi aprovado com uma emenda, que eu vou explicar já já sobre isso. Mas primeiro nós vamos ouvir a Viviane, professora Viviane Martins, que é a presidente da Câmara, que vai fazer um resumo da sessão ontem. Seja bem-vinda, minha amiga Viviane Martins, presidente da Câmara Municipal. Bom dia, ouvintes da Rádio Interativa. Na 19ª sessão ordinária do dia 5 de junho de 2023, foram bastante projetos apreciados pela Câmara Municipal. Foi o projeto de lei 98/2023 do prefeito,
que institui o Programa da Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Assis. Também foi o projeto de lei número 107/2023 do Executivo, que é a abertura de crédito adicional para a Secretaria Municipal da Assistência Social. Também teve o projeto de lei número 32/2023, do vereador Fernando Circa e do Fábio Alex Nunes, que foi adiado por uma sessão. Teve o projeto de lei 58/2023, abertura de crédito adicional para a Secretaria Municipal da Assistência Social. O projeto de lei número 63/2023, do prefeito, foi a abertura de crédito adicional para a Secretaria da Saúde, junto o projeto de lei 100/2023, 101/2023. Esses foram todas as aberturas de crédito adicional especial para a Secretaria Municipal da Educação. Também nós tivemos o projeto de lei que nomeia a rua, da vereadora Viviane Delmassa, o projeto de lei 87, o projeto de lei 96 do vereador Ramon foi adiado por uma sessão. Teve o projeto de lei número 97/2023 do prefeito, que altera os quadros do pessoal da Prefeitura Municipal de Assis e das outras providências. Nós tivemos também o projeto 103/2023 do vereador José Carlos Silva Betum, que denomina a rua do Jardim Sul, Avenida Edir Boscarato. E, finalmente, nós tivemos o projeto de lei 104/2023 do vereador Rogério Garcia do Nascimento, que denomina a rua 10 do loteamento residencial Professora Éder Cabianca. Esses foram os projetos apreciados e alguns adiados por algumas sessões. E também nós tivemos as moções, indicações e requerimentos apreciados por essa casa. Muito obrigado. Muito obrigado à professora Viviane Delmassa Martins, que é a presidente da Câmara Municipal, fazendo um resumo do que foi a sessão da Câmara Municipal ontem. E o primeiro projeto discutido e aprovado foi o chamado REFIS. É um projeto bastante polêmico, bastante polêmico. Sempre que teve esse projeto, quando eu era vereador, eu votei contra. E explico por quê. Eu acho que o REFIS, mesmo reconhecendo que haja muitas pessoas que estão endividadas e que por um motivo ou outro acabam sendo beneficiadas com o pagamento sem juro e sem multa, na maioria das vezes, essa é a minha opinião, para ser contrário, acaba beneficiando os caloteiros. Aqueles que devem esperando o REFIS. E geralmente são aqueles empresários que têm um monte de imóveis na cidade, que têm um monte de dívida na cidade para a prefeitura. Aí vai acumulando, aí o prefeito manda para a Câmara, eles vão lá e pagam sem juro e sem correção monetária. Aí eu pergunto, e aqueles que parcelaram com juros e correção monetária e estão pagando? Me parece ser injusto. Essa é a minha opinião. Mas eu reconheço também os aspectos positivos para aqueles que, por um motivo ou outro, doença, dívidas contraídas, situação, desemprego, enfim, condição socioeconômica, que acabam sendo beneficiados. Mas, na minha opinião, a maioria é formada por caloteiros que ficam esperando o perdão da prefeitura. Essa é a minha opinião. Mas vamos ver o que foi aprovado. Lembrando que depende do prefeito sancionar. Tem uma emenda e eu vou explicar já já essa emenda. Só para você não perder a hora, para não queimar o bolo que você deixou assando,
para não derramar o leite que você deixou fervendo, para não queimar a sua janta, são 7h28 da noite, 19h28. Daqui a pouquinho, deixa eu até noticiar, deixar aqui, daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem o Bola na Rede, que são notícias do esporte de Assis e região. Mas vamos lá. Qual é o projeto do Refis que foi aprovado na Câmara Municipal? Está aqui. Eu vou ler o projeto na íntegra para vocês saberem o que é. Não estou comentando, eu vou ler o que acontece. A lei que foi aprovada diz o seguinte: artigo 1º. Fica instituído no âmbito da administração direta e indireta, ou seja, a FEMA também, o Programa de Recuperação Fiscal, Refis, destinado a promover a regularização de créditos no município decorrentes de débitos de contribuintes tributários e não tributários constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos, além dos acordos adimplentes e inadimplentes. Ou seja, todo mundo que está devendo para a prefeitura ou para a FEMA. Possibilitar a recuperação dos contribuintes e empresas que estejam devidamente inscritos nos cadastros mobiliários e imobiliários do município. Parágrafo 1º do artigo 1º. O Refis, instituído por esta lei, não se aplica aos créditos tributários e não tributários do exercício corrente, ou seja, dívidas desse ano não entra no Refis. Dívida desse ano não entra no Refis. O Refis será administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Os débitos prescritos, inscritos até o exercício de 2017, serão automaticamente extintos, sem a necessidade de comunicação prévia ou por escrito. Vou repetir. Os débitos prescritos, inscritos até 2017, serão automaticamente extintos, sem a necessidade de comunicação prévia ou por escrito. Parágrafo 4º do artigo 1º. As inscrições de contribuintes do cadastro mobiliário, alvarás de licença, de localização e fiscalização de funcionamento e do imposto sobre os serviços de qualquer natureza, beneficiadas pelo cancelamento de seus débitos, que estão bloqueadas por falta de localização do contribuinte e ou por falta de pagamento, serão canceladas mediante laudo de vistoria e de edital da Fazenda Municipal. Artigo 2º. O ingresso no Refis dar-se-á por opção do contribuinte, que fará jus ao regime especial de consolidação dos débitos incluídos no programa, sejam os decorrentes de obrigação própria, sejam os resultantes de responsabilidade tributária, tendo por base a data de opção. Parágrafo único. A opção do contribuinte deverá ser formalizada no período compreendido a partir do 16º dia da data de publicação desta lei. Tem que esperar a lei ser sancionada e publicada. Depois de 15 dias, já pode procurar a prefeitura para fazer o refis. E até quando vai, português? Até o dia 29 de setembro de 2023. Artigo 3º. Ficam reduzidos os juros e multas nos percentuais a seguir indicados, referentes ao pagamento dos débitos existentes e atualizados monetariamente nos termos da legislação vigente até a data da opção, e que os mesmos sejam recolhidos integralmente
integralmente por cadastro em guia própria, com vencimento até o último dia útil de cada mês, conforme segue. Agora vamos lá. Isso é o que mais interessa para você que está devendo para a prefeitura. Está devendo IPTU, está devendo ISS, enfim, qualquer dívida que você tenha para com a prefeitura e que está atrasado o pagamento. Preste atenção. Quem pagar em parcela única, recolhida até o dia 29 de setembro, tem 100% de desconto. Não paga juro e não paga correção monetária. Para pagamento em 2 parcelas mensais, em 90% de desconto. Para pagamento em 3 parcelas mensais, 80%. Para pagamento em 4 parcelas mensais, em até 70%. Para pagamento em 10 parcelas, em até 60%. E quem for pagar em até 15 parcelas, 50% de desconto. Lembrando que então vai ter que pagar na atual administração, porque daqui exatamente 18 meses vai acabar o mandato do atual prefeito. Então tem que pagar no mandato do atual prefeito, ou seja, ele vai fazer um caixa, vai reforçar o cofre com esse refis. Somente poderá optar pelo pagamento em 15 parcelas mensais previstas o contribuinte que estiver com os lançamentos tributários do exercício de 2023 recolhidos em dia. Para os parcelamentos previstos nos incisos de 2 a 5, ou seja, de 2 a 10 parcelas, a primeira parcela deverá ser recolhida até 29 de setembro. Quando se tratar de parcelamento de dívida ativa, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a 2 UFESP. Quanto está o FESP hoje? Vamos ver aqui. Já vamos consultar no Dr. Google. Valor da UFESP 2023. R$ 34,26. R$ 34,26. Logo, 2 UFESPs dá R$ 68,52. Ou seja, a parcela não pode ser menor do que R$ 68,52. Eu estou lendo a lei aqui para o projeto. Vai depender da sanção, claramente. Muito bem. Parágrafo único. Nos casos em que houver valores depositados judicialmente nas execuções fiscais, o contribuinte que aderir à presente lei terá de usar o referido valor para pagamento da dívida, devendo a comunicação ser feita ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis. Nos débitos já ajuizados, incidirão custas e despesas processuais e, havendo citação válida na referida execução, honorários advocatícios à razão de até 10% sobre o valor do débito acordado nos termos desta lei. Parágrafo único. Os contribuintes que forem inscritos no CAD único, Cadastro Único, para programas sociais do governo federal, serão isentos de pagamento de honorários advocatícios. Os honorários advocatícios serão inclusos no valor total do débito acordado e o seu parcelamento, nas hipóteses previstas nesta lei, ficará a critério da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Preste atenção no que está aqui, porque tem mudança. A lei original, o projeto original, diz que, preste atenção, os honorários advocatícios serão inclusos no valor do débito acordado e o seu parcelamento,
nas hipóteses previstas nesta lei, ficará a critério da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Artigo 7º. A opção pelo refis sujeita o contribuinte à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei e constitui confissão irrevogável e irretratável do débito e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência dos já interpostos, não dispensando do pagamento das custas, diligência e honorários. Parágrafo único do artigo 7º. Esta opção não obriga o contribuinte do pagamento regular dos débitos municipais com vencimento posterior a partir de 1º de janeiro de 2023 e os que lhe forem posteriores. E artigo 8º, a opção dar-se-á mediante requerimento do contribuinte ou procurador devidamente constituído por meio de formulário próprio instituído pela Secretaria Municipal da Fazenda e pelo pagamento através de guia própria de recolhimento de débitos emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 9º. O contribuinte optante no refis que se tornar inadimplente será excluído do programa. Artigo 10º. Os débitos que não forem objeto de regularização nos termos desta lei serão encaminhados à execução fiscal a partir de 1º de novembro de 2023, sem prévia notificação, de acordo com os critérios a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda. Está aí, portanto, esse é o projeto original que foi aprovado ontem na Câmara Municipal. Mas tem mudanças. Tem mudanças porque o vereador Vinícius Simile apresentou uma proposta, deixa eu achar, está aqui, a emenda, eu acabei de receber, o artigo 6º, vamos lembrar, o artigo 6º dizia o seguinte: os honorários advocatícios serão inclusos no valor do débito acordado e o seu parcelamento nas hipóteses previstas nesta lei ficará a critério da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Não é isso? É isso, não é? O vereador Vinícius Simile propôs uma emenda que foi aprovada por 11-3, dizendo o seguinte: os honorários advocatícios serão inclusos no valor do total do débito acordado e o seu parcelamento ocorrerá nas mesmas hipóteses e na mesma proporção prevista no artigo 3º desta lei para o parcelamento do débito. O que é o artigo 3º? O artigo 3º é aquele que estabelece os prazos de parcelamento. Ou seja, de maneira resumida, se a sua dívida for 30 mil e você parcelar em 15 vezes de 2 mil, você vai parcelar também os honorários advocatícios em 15 parcelas. Como é que funciona hoje? Você que vai aderir ao refis, antes de ter aprovado o refis, você tem que pagar integralmente e antecipadamente os honorários advocatícios. Perceberam? Perceberam o que acontece ou o que acontecia até então? O cidadão tem uma dívida com a prefeitura, ele vai lá e faz o cálculo. Olha, a minha dívida é 30 mil, eu quero pagar em 15 parcelas de 2 mil, tá bom? Mas você tem que pagar, um exemplo lá, 3 mil reais de honorários advocatícios. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. Não dá para parcelar? Não dá para parcelar, então você não vai assinar o refis. E muita gente
perdia a oportunidade de aderir ao Refis, porque não tinha dinheiro para pagar o advogado antes de começar a pagar o parcelamento. Mas essa proposta foi aprovada por 11 votos a 3. Aliás, 11 votos favoráveis e 3 abstenções. Não teve voto contra, teve 3 abstenções. Quem se absteve? O vereador Fernando Vieira, vereador Zé Gotinha e o Rogério Nascimento. Esses 3 se abstiveram. Não votaram nem sim e nem não. E 11 votaram a favor. Agora, resta saber se o prefeito vai sancionar o projeto emendado. A Câmara aprovou a emenda. Resta saber se o prefeito vai sancionar o projeto emendado e depois vai publicar. Por enquanto, é essa a situação. E repito, por enquanto é só projeto. Para virar lei, precisa ser sancionado e precisa ser publicado. E aí, no 16º dia após a publicação, é que pode começar a aderir ao Refis. Tá bom? Tudo esclarecidinho, nos mínimos detalhes, como diria aquele antigo personagem. Tá bom? Tudo esclarecido, né? Tudo esclarecido para você, minha amiga, para você, meu amigo. Aguarde os próximos capítulos para saber exatamente se pode ou se já está aberto o Refis. Tá bom? Paulo César Tito, o Paulo Cuca, e o seu comentário do dia. Fala, Paulo! Bem, gente, está aí, ó, mais um aumento dos pedágios. Para você que trabalha, para você que viaja, então você já fica aí prontinho para meter a mão no bolso. Entra governador, sai governador, entra promessa, renova a promessa e as estradas continuam aí com um preço absurdo, o que não dá para realmente as pessoas a cada mês que passa ter uma noção daquilo que ela vai gastar. Então, cerca de 12% no valor do pedágio, nós vamos estar pagando aqui, pegando de exemplo, assim, de Maracaí, mais de R$ 10. Gente, mais de R$ 10 o valor do pedágio. Isso é uma vergonha. Os políticos entram e querem buscar no bolso do povo os seus recebimentos. Então está aí, você que vai viajar, não esqueça de fazer uma verificação para ver quanto você vai gastar de pedágio. A coisa não está fácil, gente. Para os políticos, sim. Ali está fácil. Então você vê governador tudo escondidinho, ninguém fala nada, mas está aí mais aumento do pedágio, né? Tem pedágio, tem PVA, tem tudo para você pagar para você andar com o carro, né? Daqui a uns dias você não vai poder mais andar de carro, né? Vai ficar com o carro guardado e observando, né? Falar, esse era meu veículo no passado. Mas mais um aumento do pedágio. Beleza, gente? Beleza não tá, né, Paulo? Cá entre nós, beleza não tá. Eu tenho que buscar, e estou assumindo esse compromisso já, eu tenho que buscar os valores que passam a valer nos pedágios da região. Esse aqui de Palmital, esse que vai para Marília, esse que vai para Paraguaçu e esse que vai para Florínia. Vocês já perceberam que nós estamos cercados de pedágio, né? Já perceberam, né? Pedágio e presídio, diga-se de passagem. Pedágio e presídio nós estamos cercados. Nós ficamos cercados como se fosse uma ilha e o oceano formado por presídios e pedágios. Você vai para Ourinhos, tem que pagar pedágio. Ali em Palmital. Ah, vou para o Paraná. Tem que pagar pedágio em Florínia. E tem o presídio em Florínia. Ah, vou lá para o lado de Presidente Prudente. Tem que pagar pedágio em Maracaí. Ah, mas eu vou para o Paraguaçu.
tem que pagar o pedágio em Paraguaçu. E tem o presídio em Paraguaçu. Ah, eu vou para Marília. Tem que pagar o pedágio. E tem o presídio em Marília. Ah, vou para Platina. Ainda não tem pedágio, porque é uma estrada vicinal, mas tem presídio. É o que nós ganhamos. É o que nós ganhamos nos últimos anos. A força política da nossa região nos presenteou com presídios e pedágios. Tem alguma dúvida? Se nós estamos cercados por presídios ou pedágios? Pega o mapa. Pega o mapa aí. Não, pode ficar na sua cabeça mesmo. Só indo para Cândido Mota é que você não vai pagar pedágio. Por enquanto. Por enquanto. E não tem presídio. Por enquanto também. Porque se for para Palmital, tem o pedágio. Se for para Platina, tem o presídio. Se for para Marília, tem o pedágio. Se for para Paraguaçu, tem o pedágio e tem o presídio. Se for para Prudente, tem o pedágio. Se for para Florínia, tem o pedágio e tem o presídio. Alguém tem dúvida? Graças à nossa força política. Você acha que é assim que cai do céu presídio e pedágio? Não! Tem que ter força política para ter tantos, entre aspas, benefícios. Tantos presídios e tantos pedágios. Ah, português, mas você é contra presídio? Não é questão de ser contra presídio. A questão é, depois que demoliram o Carandiru, o que fizeram? Aqueles pavilhões que tinham no Carandiru, eles espalharam pelo interior de São Paulo. Vai aqui no presídio de Assis, no final de semana, e veja a quantidade de famílias que vêm de São Paulo para visitar as pessoas que estão presas. É ruim para nós e para eles. Porque as famílias têm que sair lá de São Paulo e vir aqui para visitar quem está preso. Antigamente tinha cadeia em Assis. Quem cometia crime em Assis ficava na cadeia de Assis e aguardava julgamento. Agora construíram um presídio que inicialmente era para 500 presos, hoje tem mais de 1.200 condenados e mais de 500 aguardando condenação ou absolvição, aguardando julgamento. Quase 2.000 presos no presídio de Assis. E os pedágios? Cidadão que mora em Maracaí, que vem para Assis, imagina quanto ele gasta de pedágio por mês. Imagina quanto não gasta de pedágio um produtor rural lá de Maracaí que vem trazer a sua hortaliça aqui na Aprumar. Vem e volta. Vem e volta. E quem trabalha? E as nossas professoras? As nossas professoras que trabalham em Paraguaçu, que trabalham em Maracaí, que trabalham em Palmital. Já pensaram quanto elas gastam com pedágio? E volta? Já pensaram quanto os trabalhadores que moram em Assis e trabalham nessas cidades vizinhas, que tem que passar todo dia, na ida e na volta, por um pedágio, quanto eles gastam? Já pensaram? Agradeça aos nossos líderes políticos pela quantidade de pedágios. Mas estou assumindo o compromisso aqui que eu vou tentar descobrir o mais rapidamente possível o valor da tarifa para cada um desses pedágios. De Florínia, de Maracaí, é muito pedágio, né? Mas vamos tentar buscar Paraguaçu, Marília e Palmital. Tá bom? A gente traz aqui. Chegou a hora de ouvir a dica do dia com o professor Azevedo. E a dica do dia hoje é muito importante. Presta
Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Pessoal, vamos falar do debrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores. Você sabe o que dá direito ao DPVAT? Quais são as coberturas? Primeiro caso de morte. Caso a vítima venha a falecer em virtude do acidente de trânsito, seus beneficiários terão direito ao recebimento de uma indenização correspondente à importância assegurada da época vigente. 2. Preste atenção. Acidente que vai causar a invalidez permanente. Caso a vítima do acidente de trânsito venha a se invalidar permanente em virtude do acidente, ele deve juntar sua documentação e também solicitar o seu DPVAT, também tem direito. E outro caso, que é o último, as despesas médicas relacionadas ao acidente de trânsito. Então você, ouvinte, vai juntando aí receitas e também as notas fiscais para você apresentar na hora de solicitar o seu DPVAT. Então ele não é só em caso de morte. Caso de morte, invalidez e também nas despesas médicas. Ficou com dúvida? Manda um oi aqui para o professor. DDD 18 99606 8275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Azevedo. Importante informação, hein, sobre DPVAT. Muita gente se envolve em acidente e não tem conhecimento dos seus direitos. Muito boa a informação do professor Azevedo, a quem agradecemos pela participação diária, tanto no programa Acorda Assis, como também aqui no Português Livre para Falar. Muito bem, minha amiga, muito bem, meu amigo. Faltando 3 minutinhos para as 8 da noite, amanhã nós estaremos na FEMA transmitindo a reunião do Conselho Curador, que pode afastar o ex-diretor executivo Eduardo Vela. Amanhã será votado no Conselho Curador o pedido de afastamento do ex-diretor executivo da FEMA, professor Eduardo Vela, que é presidente do IMESA, eleito pelos funcionários e pelos alunos, e ainda o afastamento como professor da FEMA também. Deve dar um bom debate amanhã no Conselho Curador. Então, amanhã nós estaremos falando ao vivo lá do Conselho Curador da FEMA. Tá bom? Última informação livre para falar. É triste, mas é necessária essa última informação. Sepultamentos ocorridos nesta terça-feira em Assis. A senhora Roseli Cruz do Nascimento, de 73 anos de idade, mãe do vereador Rogério Nascimento, foi sepultada às 16 horas. O senhor Jacinto Pereira, antigo morador da SECAP, aposentado da Sabesp, morreu aos 75 anos de idade e também foi sepultado às... Em Pedrinhas Paulista, foi sepultado o senhor Giacomo Bosa, de 75 anos de idade. Para amanhã, quarta-feira, já estão definidos 3 sepultamentos. Clair Pedro Goulart, de 53 anos de idade, está sendo velado no cemitério, sepultamento marcado para amanhã, às 8h30 da manhã. A senhora Sueli Rocha Gelaim, de 68 anos, está sendo velada na Prudenciana. Horário do sepultamento não foi definido. E a senhora Helena Ribeiro Tucunduva, de 102 anos,
será dada na Catedral a partir das 11 da noite. Horário do sepultamento não foi definido. Com essas tristes, mas necessárias últimas informações, eu concluo mais um Português Livre para Falar.